compartilhar com vocês o meu relato impressionante de uma missão de forças especiais multinacional na floresta amazônica. Inicialmente planejada para combater narcotraficantes colombianos, o que vivenciamos, no entanto, foi muito além do que imaginávamos. Já contei aqui no canal sobre minha segunda missão, no Zimbábue, mas esta foi a minha primeira experiência real com o desconhecido. Na época, ainda não contávamos com o exoesqueleto ESO-4-CE, que só foi disponibilizado 3 anos depois, durante a missão de 1998. Sou militar brasileiro e, mais uma vez, venho compartilhar um relato verídico, com a intenção de despertar a consciência e expandir a percepção sobre o que realmente acontece, além dos limites do conhecimento convencional. Naquela noite em Buenos Aires, a tensão era palpável na base militar. Eu era apenas um dos muitos soldados de várias nacionalidades reunidos ali. Um sargento norte-americano, com um mapa estendido sobre a mesa, começou o briefing. Ele disse que nosso objetivo era encontrar a entrada de uma caverna na fronteira da Colômbia com a Venezuela, usada por narcotraficantes. A missão era simples: marcar a entrada com infravermelho para que caças F-18 pudessem bombardear o local. Cada um de nós recebeu 2 fuzis M4A1, calibre 5.56, com supressor, um lança-granadas M320, 10 carregadores com 30 projéteis cada, 2 pistolas Glock 9mm e 6 granadas de mão, óculos de visão noturna, um aparelho similar a um fone de ouvido com pequena antena, lanternas de alta potência, chips de localização e microcâmeras de alta resolução. Além disso, levávamos mantimentos em barras para 2 dias. O uniforme era diferente: 2 camadas, sem espaço para qualquer parte do corpo ficar exposta, incluindo luvas. Percebi que ele tinha 2 pequenas baterias que ativavam uma espécie de teia interna, mas não era pesado. Mas um tenente inglês interrompeu com um aviso que gelou meu sangue. Ele falou sobre armas, equipamentos especiais e máscaras de oxigênio. Suas palavras exatas foram: nada de erros. O que está por vir pode ser pior do que imaginamos. Naquele momento, eu tive a certeza: aquilo não era uma missão comum contra traficantes. Eu só não sabia o quão surreal minha vida estava prestes a se tornar. Partimos de madrugada, sob um céu escuro e estrelado. A infiltração na floresta amazônica foi a parte mais difícil da missão. O nevoeiro era tão denso que mal conseguíamos enxergar 1 metro à nossa frente, e cada passo afundava na lama úmida, deixando rastros que precisávamos apagar para não sermos detectados. O ar era pesado, carregado de umidade e um cheiro estranho, como se a própria natureza estivesse alertando sobre algo fora do comum. Andamos por 5 longas horas, em silêncio absoluto, apenas o som dos nossos passos e o farfalhar das folhas. O uniforme pesava, mas a adrenalina mantinha todos alertas. O sargento norte-americano liderava, com o mapa digital e o chip de localização orientando o caminho. Foi um soldado argentino que avistou primeiro. Ele apontou para uma fenda na rocha, quase perfeitamente retangular, coberta por vegetação densa. Era artificial demais para ser natural. Uma entrada feita a laser, com paredes lisas e polidas como concreto. O sargento imediatamente ordenou silêncio total e nos instruiu: a partir de agora, não respirem sem máscara. O ar aqui dentro é tóxico. Olhamos uns para os outros. O medo era visível nos olhos de todos, mesmo sob a camuflagem. As máscaras foram colocadas rapidamente e o sinal de perigo estava claro. Sabíamos, naquele momento, que não estávamos mais caçando simples criminosos. Algo muito maior e mais perigoso nos aguardava dentro daquela caverna. Entramos na caverna e o mundo exterior desapareceu. O túnel era escuro, quente e o cheiro era insuportável. Uma mistura de decomposição, metal queimado e algo químico, como se o ar estivesse contaminado por substâncias desconhecidas. Logo na entrada, encontramos os primeiros corpos. E não eram poucos. Eram de traficantes, sim, mas também de soldados com uniformes que eu nunca tinha visto. Estranhos, quase futuristas, como se pertencessem a uma força de elite secreta. O tenente inglês manteve a calma e ordenou que marcássemos todas as saídas com infravermelho. A ordem era fechar tudo, selar aquele lugar para sempre, como se estivéssemos enterrando um segredo que jamais deveria ser revelado. Conforme avançávamos, a cena só piorava. Um soldado peruano, Meise Ofando, gritou que havia encontrado mais corpos. Eram civis, mulheres, crianças, misturados com mais soldados. Uma carnificina sem explicação
como se algo monstruoso tivesse passado por ali, deixando apenas rastros de sangue e terror. Algo muito, muito errado tinha acontecido ali, e nós estávamos caminhando direto para o centro do pesadelo. Continuamos em silêncio, seguindo o túnel principal. Ele se abriu em uma câmara gigantesca, tão vasta que nossas lanternas mal alcançavam as paredes. No centro, havia uma plataforma suspensa por cabos grossos, iluminada por uma luz fraca e esverdeada, como se viesse de um sistema de energia alienígena. E foi lá que eu os vi. As criaturas eram altas, com mais de 2,5 metros. A pele era escamosa, como a de um réptil, e os olhos brilhavam com um tom laranja intenso, hipnótico, como se conseguissem atravessar a alma. Eles não eram lenda. Hiram Reis, o sargento americano, sussurrou no rádio, a voz tremendo pela primeira vez. Silêncio absoluto. Se um de vocês fizer barulho, todos morrem. Mas eu não conseguia desviar o olhar. Vi que na plataforma havia jaulas, e dentro delas, pessoas, reféns. Eu disse em voz baixa, quero ver os reféns. O sargento respondeu, você não vai gostar do que tem lá. Eu sabia que ele estava certo, mas a imagem daquelas criaturas me paralisou. O tenente inglês apenas disse, não se movam. O que está por vir pode ser pior do que vocês imaginam. A tensão era insuportável. As criaturas pareciam nos observar, não com os olhos, mas com a mente. Era uma sensação de invasão, como se estivessem lendo nossos pensamentos, nossos medos, como se cada um de nós estivesse no diante deles. De repente, o tenente inglês deu a ordem. Ativem o dispositivo, agora. Cada um de nós carregava um pequeno aparelho no cinto, parecido com um transmissor de rádio. Ao ativá-lo, senti uma dormência leve, uma pressão na cabeça, como se um ruído branco tivesse preenchido minha mente. Imediatamente, as criaturas pararam. Elas se viraram, confusas, e começaram a recuar lentamente para a plataforma, como se o nosso som mental tivesse desaparecido para elas. O tenente explicou depois que o dispositivo bloqueava a comunicação telepática delas. Sem poder nos sentir, éramos invisíveis. O sargento não perdeu tempo. Vamos embora, agora. Não temos tempo a perder. A ordem era clara. Sair dali o mais rápido possível. Começamos a recuar passo a passo, pelo mesmo caminho escuro e macabro por onde entramos. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada som ecoava como um prenúncio de morte. Ninguém olhou para trás. Ao sairmos da caverna, o ar da floresta antes opressivo pareceu o ar mais puro que eu já havia respirado. Corremos como nunca antes, com a adrenalina pulsando em nossas veias. Ao longe, ouvimos o som dos motores de um helicóptero. Era um Sikorsky, nosso transporte de extração, esperando em uma clareira. Enquanto corríamos, as primeiras explosões soaram o show tremo. Eram os F-18, cumprindo sua missão de selar a entrada daquela tumba infernal. O sargento gritava, embarquem rápido, não olhem para trás. Subimos a bordo, um por um, e o helicóptero decolou imediatamente, nos arrancando daquele inferno verde. Fomos levados de volta para a Argentina, mas não para a mesma base. Fomos levados para um local secreto, subterrâneo. Lá, fomos separados. Nunca mais vi o outro soldado brasileiro que estava na missão. Fui colocado em uma sala branca, fria, com apenas uma mesa e 2 cadeiras. 2 homens de terno, que se apresentaram como agentes da NSA, entraram. Um deles me olhou nos olhos e disse, com uma frieza que cortava mais que qualquer faca, você sabe o que viu, e você nunca vai falar sobre isso com ninguém. Se falar, você e sua família desaparecem. Entendeu? Não era uma pergunta, era uma sentença. Fui interrogado por dias, repetindo a mesma história fabricada que nos mandaram decorar. Depois, me deram uma passagem de volta para São Paulo e me deixaram no aeroporto. Fui dispensado com honras por uma missão que, oficialmente, nunca existiu. Hoje, anos depois, aquela noite na Amazônia ainda me assombra. As imagens são tão nítidas, como se tivessem acontecido ontem. Aquela experiência me ensinou uma dura lição. Os filmes de ficção científica que assistimos não são 100% ficção. Existem verdades escondidas sob a superfície do nosso mundo. Verdades que a maioria das pessoas não está preparada para ver. E talvez seja melhor assim. O sistema em que vivemos é construído sobre o medo. Medo do futuro, medo do governo, medo das grandes corporações, das religiões, medo da mudança, porque o medo mantém as pessoas controladas. É a verdade real e crua sobre o que existe lá fora, nas sombras. Essa verdade libertaria a todos nós.
E isso eles não podem permitir. Obrigado por assistir. Se você acredita que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia, inscreva-se no canal para mais relatos reais como este. Até a próxima.